Então, bom dia a todos, ao pessoal que está aqui presente, pessoal são os responsáveis, os pais do nono ano, muito obrigado por ter vindo. Pessoal de casa que estão nos assistindo agora, muito obrigado. A gente sabe esse dia frio, um pouquinho diferente dos dias que nós estávamos tendo, né? Então é um pouquinho mais complicado sair da cama. De qualquer forma, agradecer demais vocês pela presença, tanto em casa como o pessoal aqui no nosso auditório. Nós iniciaremos agora a nossa apresentação. Aproveitar e chamar o Mário, nosso mantenedor, que vai passar as informações da nossa... todas as novidades, tudo aquilo que o Radial vai oferecer 2023 para vocês. Mário. Bom dia. A intenção nossa aqui nessa reunião, logicamente nós vamos focar alguns novos diferenciais, mas principalmente já dar o start para 2023, colocar o posicionamento da escola, o que nós estamos fazendo um certo balanço também, e espero que vocês gostem de tudo que vai ser falado aqui, né? Bom, pode passar o primeiro ponto aí, por favor. A maioria desses diferenciais já fazem parte do projeto do Radial. Então, essa apresentação é para alunos que já fazem parte da nossa família aqui, né? Já são alunos antigos. Então, boa parte vocês já conhecem, mas eu vou dar uma repassada rápida para depois poder falar dos novos pontos. Bom, primeiro eu vou falar novamente sobre o Geek One. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar muito toda a dinâmica desse sistema de ensino, principalmente por conta da pandemia. Eu acho que as famílias todas tiveram... Eu achei que tudo tem um lado bom na vida, né? E mesmo a pandemia trouxe esse lado, que eu acho que os pais tiveram a oportunidade de ver o trabalho da escola. Porque muitos tiveram a oportunidade de acompanhar, de ver os filhos estudando em casa, os filhos interagindo em um sistema que nos permitiu não paralisar a escola. Eu acho que vocês bem se lembram, né, de 2020 e 2021, principalmente 2020, que os alunos não perderam aula, as férias não tiveram que ser antecipadas e, logicamente, foi um drama toda a pandemia. Porém, dentro desse drama, nós fomos muito bem avaliados do que pôde ser feito durante a pandemia, né? Então nós não tivemos que improvisar. Isso deve-se muito ao Geek One, porque nós já éramos uma escola tecnológica. Para quem não se lembra, acho que muitos já viram essa fala quando vieram matricular os seus filhos, quando eu digo que a tecnologia foi trazida para dentro do Radial, não foi por uma iniciativa simplesmente para ser diferente das outras escolas. Nós trouxemos essa tecnologia toda que nós procuramos, sempre estamos de olho no mercado, para entender a tendência mundial. Então, o próprio Geek One ele veio após uma missão internacional que nós participamos. Nós fomos para a Finlândia, nós já fomos para os Estados Unidos, para o Japão, para ver o que está acontecendo. Isto já é uma realidade em todos os países de primeiro mundo com o sistema digital. Você não tenha dúvida que todos os sistemas de ensino que tem hoje, que são muito bons, mas no sistema tradicional, estão todos correndo para migrar para o sistema digital, porque essa é a nova realidade. Inclusive, algumas coisas que nós aprendemos quando nós estávamos nessa missão é o tempo de concentração que um aluno tem quando ele está lidando com uma ferramenta que é amigável para ele. No caso, o celular, o computador, o tablet, né? Então, isso já é uma forma muito amigável para eles. Ele consegue lidar com isso e aumentar exponencialmente o seu tempo de concentração. Então, o Geek One, nós nos orgulhamos muito de sermos a escola pioneira, onde abriu as portas. Hoje tem mais de 1.000 escolas no Brasil inteiro que usam o sistema Geek One. E ele começou
aqui no Radial, falando também sobre tecnologia, sobre a plataforma Letros. Para quem não sabe, a Letros é uma plataforma tecnológica para desenvolvimento da habilidade de escrever bem, redação. Os alunos, eles têm professores de redação aqui, o nosso professor de redação, mas uma vez por mês ele é submetido à redação dele. O aluno faz na própria plataforma Letros, onde ele tem, de maneira muito rápida, um feedback tecnológico. Existem métricas tecnológicas que o aluno recebe, dizendo, por exemplo, dando feedback sobre a redação dele. Então, nessas métricas, ele recebe, por exemplo, comentários como, olha, seus parágrafos estão longos demais, a pontuação, vírgula, etc., determinadas preposições que está usando demais, determinadas palavras repetitivas, ele recebe um feedback tecnológico. E depois, de poucos dias, ele recebe um feedback humano sobre a redação que ele está fazendo. Isso tudo além do próprio professor de redação, que vai estar também ajudando eles nesse quesito. Então, desde o 6º ano, nós já utilizamos essa plataforma para o objetivo primeiro é que saiba escrever em bom português, mas, logicamente, toda essa tecnologia também é alinhada com os critérios que são avaliados na prova de redação do Enem. E a redação tem uma pontuação muito importante. Eu coloco entre aspas quando eu falo de Enem vestibular, porque aqui não é uma escola que fica bombardeando os alunos com vestibular. O que nós queremos é que eles amadureçam, que nós possamos ajudar nesse processo de amadurecimento e que saibam fazer boas escolhas. Então, nós não somos de ficar falando vestibular disso, vestibular daquilo, mas não tenha dúvida que o Enem é uma ferramenta que ajuda muito nesse critério. Google. Nós também somos uma escola referência da Google há muitos anos e fomos uma das primeiras escolas a sermos referência da Google. Não precisa dizer durante todo esse processo também que teve da pandemia, né, essa prova que todos fomos submetidos, o quanto ajudou nós sermos uma escola tecnológica e alinhada com a Google. Outro projeto muito importante que os alunos do ensino fundamental aproveitam bastante, e é uma das coisas que nós vamos tentar colocar para que os alunos também do ensino médio possam aproveitar cada vez mais. Nós já temos há alguns anos projetos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Isso é muito importante em todos os sentidos. Então, qual é a nossa intenção primeira? Desenvolver a empatia. Todos os alunos entenderem que você submeter alguém a qualquer situação vexatória não é engraçado. Então, você saber se colocar no lugar dos outros. Isso ajuda no convívio na escola, no convívio em casa, no convívio social, em todos os sentidos. E não tenha dúvida que na parte profissional. Esse ano, né, a partir do 2º semestre, já do 1º semestre, nós intensificamos o atendimento pessoal psicológico. Então, os alunos, nós temos a psicóloga que tem determinados horários à disposição dos nossos alunos que necessitem alguma conversa, alguma orientação da área psicológica. Em suma, nós temos uma preocupação bastante grande nesse quesito. Nós somos uma escola parceira da Unesco há mais de 30 anos. O que isso significa? Que nós participamos de palestras, nós estamos alinhados com o que está acontecendo no mundo. Esta é uma preocupação muito grande do Radial. Inclusive, em março desse ano, eu já estava inscrito para a Convenção Internacional de Escolas, que seria em Londres. Não ocorreu, porque foi exatamente quando houve um pequeno pico da pandemia e foi fechado novamente, foi transferido e eu participarei agora em março do ano que vem. Né? A árvore de leitura, que é a biblioteca virtual, com mais de 30 mil títulos à disposição dos alunos. E uma parte importante para falar sobre a árvore de leitura é que o Radial ele está entre as escolas que mais utilizam esta plataforma. Ela foi dada como referência dentro da plataforma Árvore
e tem mais de 1.000 escolas também que utilizam, e o Radial está no top 10 em utilização dessa plataforma. Money. Money foi um projeto que entrou esse ano. É um projeto de desenvolvimento de habilidades financeiras. O aluno, esse projeto começa do 7º ano e vai até o 1º ano do ensino médio, onde o aluno tem a possibilidade de vivenciar determinadas dinâmicas. Em suma, a ideia é que ele aprenda a lidar com dinheiro. E o próprio programa internacional, que vocês sabem que o colégio oferece, ele entra um pouco também nessa dinâmica, porque nós passamos para os alunos o quanto eles podem participar da viabilização dele poder vivenciar esse intercâmbio internacional, o quanto ele pode ajudar. E depois eu falo um pouquinho mais adiante o que significa isso. ViaMaker e Minecraft. ViaMaker é a robótica que é para o ensino fundamental, e ela, além de todo o desenvolvimento que você pode ter com tecnologia, desenvolver robôs, o que a ViaMaker nós entendemos que é muito importante para o aluno? Ele desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo. Esse é o ponto mais importante, porque mais importante do que o robô que ele está fazendo funcionar é ele desenvolver essa habilidade, onde os grupos são formados por 4 alunos, e onde você tem um líder, você tem um programador, você tem um montador, você tem um relator, e todo o projeto você troca de cargo. Então todos terão a oportunidade de vivenciar estas posições. Isso tudo é muito importante para quando eles forem para a vida profissional deles. Eles têm essa habilidade de trabalhar em grupo. Minecraft é uma introdução, né, a essa ferramenta da Microsoft. É uma parceria que nós temos, onde nós direcionamos principalmente aos alunos dos anos iniciais, do 6º ano, 7º ano. Né? Agora eu vou falar dessa nova ferramenta, eu vou falar rapidamente, o Tutor Mundi. E o Tutor Mundi, nós convidamos e agradecemos muito a presença dos especialistas da Tutor Mundi, que eles vão explicar um pouquinho melhor, mas eu vou dar a primeira informação aqui para vocês. Pode passar para o próximo? Desculpa, o Tutor Mundi eu vou falar um pouquinho mais adiante. Eu vou falar um pouquinho agora dos nossos programas de viagens internacionais. Não entendam esse programa como um programa de formatura, de festa de formatura. Logicamente, ele pode servir para isso também, porque é impossível você viajar para o exterior e não se divertir e não ter toda essa parte de, vamos dizer assim, de confraternização, de encerramento de ciclo. Mas a intenção do programa não é essa, principal. Logicamente, isto entra como um efeito colateral. A intenção do programa é que nós entendemos que a experiência internacional, além do domínio de idiomas, são peças fundamentais para o desenvolvimento de um cidadão e principalmente para você compreender como é que funciona o mundo, para você entender que você é um player desse mundo que está cada vez mais globalizado. Você entender que existem muitas oportunidades fora do que você está vendo. Então, é um programa que nós já temos há muitos anos aqui, e eu vou falar um pouquinho desse programa. Para o ensino fundamental, os alunos do 9º ano, eles têm a possibilidade de ter uma experiência de viajar à Espanha, aonde eles chegam em Madrid, aonde eles conhecem, fazem um tour em Madrid, mas eles vão a Salamanca, que é onde é desenvolvido todo o programa. Salamanca é uma cidade maravilhosa, medieval. Eles estão indo, nós temos um grupo agora de aproximadamente 15 alunos que estão indo agora em outubro. E esses alunos do 9º ano, eles têm a oportunidade de estudar espanhol em uma escola certificada pelo Instituto Cervantes. Eles recebem o seu primeiro certificado internacional, isso pode ajudar muito eles. E, além do que, eles vão conhecer muitas coisas, eles vão a Ávila, cidades medievais, têm a oportunidade, como opcional, de ir a Portugal, né, a cidade natal de Pedro Álvares Cabral, Belmonte, tem a oportunidade de ir a Tordesilhas. Em suma, eles não só desenvolvem o idioma, mas como eles voltam com uma maturidade muito maior. No ensino médio, nós estamos focando agora para os novos alunos que estão ingressando no ensino médio. Esse programa é
prioritariamente destinado aos alunos do terceiro ano. Por quê? Para poderem se preparar, porque os alunos foram no primeiro ano, ele tem tempo, inclusive, de se viabilizar financeiramente para viajar no terceiro ano. Esta viagem do terceiro ano nos Estados Unidos ocorre na cidade de Las Vegas. Mais de 3.000 alunos já participaram desse programa lá. E é um programa onde, durante 2 semanas, os alunos estudam 5 horas de inglês por dia, de acordo com o seu nível de conhecimento. Eles têm a oportunidade de fazer visitas a universidades, ele tem a oportunidade de visita corporativa em uma divisão da Amazon. E também, logicamente, vai se divertir muito, vai se confraternizar e tudo mais. O programa vai ocorrer em 2023, no mês de julho, né? Para não atrapalhar na parte de Enem. Este ano nós estamos indo em dezembro, porque por conta também da pandemia e etc., era muito difícil a parte de visto, mas todo mundo que tiver intenção de participar, os alunos do ensino médio, desse programa, é muito importante que providenciem o visto americano agora, porque não adianta você decidir que quer participar quando você está no ano que vem. Por quê? Hoje, se você for agendar o visto americano hoje, ele vai ser agendado só para o segundo semestre de 2023. Porém, se você agendar para o segundo semestre, você pode pedir uma antecipação. Existe uma chance muito grande do visto ser adiantado para o mês de maio, abril, por aí. E você conseguir fazer a viagem no mês de julho. Então, se você deixar para decidir isso mais tarde, você não vai conseguir. É muito importante dizer que a escola subsidia boa parte desse programa. Então, tirando fora a parte de transporte, que sempre os pais arcam com o transporte, na parte que engloba a hospedagem, engloba os passeios, engloba o acompanhamento de professores, engloba os cursos de idiomas, normalmente o preço regular gira em torno de $800. Porém, os alunos que não são bolsistas e mantêm nessa condição, estudam 3 anos, ele nem esse valor ele paga. $800 não dá para você pagar, por exemplo, 2 semanas nos Estados Unidos. Você hospedado, você estudando, você acompanhado, você passeando, etc. Não dá. Então é só muito importante dizer que a escola investe em todos. Simplesmente por uma questão de engenharia financeira, quem não é bolsista por 3 anos, a gente consegue dar uma colaboração um pouco maior. É um pouco, nem é tanto. Mas nós investimos em todos para que possam participar desse programa internacional. Pode passar, Andy, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho do Tutor Mundi. Assim como o Radial foi atrás do Geek One, o Radial foi atrás da Lepros, de outras plataformas e de outras ferramentas que nos ajudam na maneira de ensinar, chegou a nós, e nós fomos visitar, nós fomos conhecer, nós fomos esmiuçar o projeto do Tutor Mundi. Eu, pessoalmente, fiquei encantado com esse projeto, porque ele dá uma nova dimensão para a escola, nova dimensão do aprendizado. Para ter ideia, disponibiliza para os alunos 24 horas, 7 dias por semana, um tutor. Principalmente falando agora para os alunos que estão ingressando no terceiro ano do ensino médio e estão preocupados com vestibular e etc., ele pode utilizar esse tutor não apenas para eventualmente resolver um exercício, alguma coisa assim, mas para clarificar alguma coisa que para ele está sentindo necessidade em seus estudos. Logicamente, a escola dá todo o conteúdo necessário para os alunos. Porém, cada um tem o seu ritmo. Então, todos nós aqui já fomos adolescentes, todos nós já passamos por essa fase de estudo. Tem momentos que você consegue captar absolutamente tudo que está sendo te passado. Tem momentos que não, porque você às vezes não está no bom dia ou por qualquer outro motivo. E a hora que você vai estudar, que você vai para o seu campo pessoal, você está com alguma dificuldade. Então o Tutor Mundi, ele consegue te ajudar em todos esses momentos. Quem são os tutores? Os tutores
são estudantes universitários das melhores universidades do Brasil. Então você pode estar num sábado, você não está entendendo um determinado ponto, você solicita um tutor, a média de resposta é de 5 minutos. Aonde vem, por exemplo, vamos dizer que você está com uma dúvida de biologia. Pode ser que venha que quem te atende é uma estudante de uma universidade federal do Rio Grande do Sul, de medicina. Aí você vai interagir, a pessoa vai dizer como que eu posso te ajudar. E você vai passar o seu problema concreto. Não é uma coisa geral, porque às vezes você fala, mas o aluno pode pesquisar no YouTube, ir no Google. Sim, isso você sempre pode pesquisar. Mas você não está falando do seu problema em concreto, específico. Ali não, você está falando com o tutor, você está interagindo, dizendo qual é o seu problema naquele momento. Eu acho esse programa maravilhoso, essa proposta maravilhosa, dentre outras coisas, pela oportunidade que dá do estudante universitário ter renda também. Porque você imagine quem às vezes estuda período integral, alguma disciplina, engenharia, etc., e você, engenharia, medicina, você não tem como trabalhar, isso também propicia a esses alunos ingressarem no desenvolvimento, inclusive, pedagógico, né? Na parte de você aprender a ensinar. Ao mesmo tempo, eles têm uma idade muito semelhante aos nossos alunos, eles falam a mesma linguagem e eles vão estar ajudando esses alunos a estudarem. Esse projeto, né, ele foi desenvolvido também lá a partir do Vale do Silício. Então, isso é mais uma ação pioneira da escola. O benefício que ele pode trazer, eu acho que é economicamente muito viável. Para ter ideia, anualmente, o preço da plataforma do TutorMundi custa em torno de R$300 no material do aluno. Para você colocar isso por ano, e o que representa de benefício, é uma ferramenta muito importante, e essa nossa decisão de trazer mais essa ferramenta, não tenha dúvida que ela foi com um lastro muito técnico, de nós entendermos o quanto seria importante a gente dar mais uma ferramenta para o aluno se desenvolver. Né? Pode passar, Andy, por favor. De minha fala, né, de minha parte, eu agradeço demais a atenção, não só dos que estão presentes aqui, como todos que estão online, e eu gostaria de me disponibilizar aqui para, se alguém tem alguma pergunta. Só para dizer um pouquinho da dinâmica da apresentação. Na minha saída agora, vai vir os especialistas da TutorMundi poder explicar como funciona toda essa ferramenta. Eu falei de uma maneira genérica e eles vão fazer essa explicação. Após a fala deles, virão aqui toda a nossa direção, diretores e coordenadores, aonde vão também fazer uma explicação rápida sobre o novo ensino médio e depois darão prosseguimento, principalmente aos alunos do 9º ano, após essa explicação inicial, sobre o rito de passagem de quem está terminando agora para se ingressar no ensino médio. Então, de minha parte, eu agradeço e abro para responder qualquer dúvida aí que tiverem. Alguém presente tem alguma dúvida? Que ótimo, então falei muito bem. O pessoal está registrando alguma dúvida de quem está em casa, Andy? Então, também não. Então, fico muito feliz, muito obrigado. Vou passar aqui para os nossos técnicos aqui do TutorMundi. Muito obrigado. Bom dia. Pessoal, muito prazer em falar com vocês. Como o Mário disse, meu nome é Leonardo. Eu sou responsável aqui pelo time de sucesso do cliente do TutorMundi. Esse diferencial que o Colégio Radial trouxe lá do Vale do Silício para os seus filhos. Para eu começar explicando o que é essa plataforma, vamos primeiro imaginar algumas situações que os seus filhos passam no dia a dia. Então, quando ele está em casa, está estudando, e de repente ele encontra um exercício muito difícil. Um exercício que seu filho não está conseguindo resolver, que ele está travado em algum conceito, em alguma passagem. Não seria muito bom se nessa mesma hora ele tivesse alguém ali ao lado dele que entendesse do assunto para explicar passo a passo como fazer aquela questão, para ir perguntando, para ir conduzindo o seu filho ao aprendizado? Ou ainda, seu filho acabou de escrever uma redação e ele quer saber como ficou aquele texto, quer ter um feedback, como ele pode melhorar.
Então, se tivesse alguém ao lado dele que entendesse do assunto para ler o texto e mostrando, ó, nesse parágrafo você pode melhorar essa parte, esse seu argumento está coerente, mas acho que você pode melhorar assim. Ou se seu filho quer construir uma redação, mas antes ele gostaria de debater o tema com algum tutor, com alguma tutora, também que entendesse do assunto, né? Pedir dicas de construir uma boa introdução e assim por diante. Ou ainda, um outro exemplo que a gente trouxe aqui, é quando seu filho não tem uma dúvida específica, não tem uma questão, um exercício, mas tem algum tópico dentro de alguma disciplina que ele tem dificuldade, que ele tem curiosidade. Por exemplo, em matemática, seu filho tem dificuldade em trigonometria. Eu, no meu ensino médio, eu tinha um pouco de dificuldade em história sobre o período regencial brasileiro. Enfim, para esses exemplos e vários outros que existe, então, o TutorMundi. Pessoal, o que é o TutorMundi? É uma plataforma que conecta os seus filhos com tutores na hora em que a dúvida acontece, 7 dias por semana e em todas as matérias. Esses tutores, como eu vou falar melhor daqui a pouquinho, são alunos ou ex-alunos das melhores faculdades do país, pessoal. E eles passaram por um processo seletivo muito rigoroso para entrar aqui na plataforma. Os seus filhos podem utilizar o TutorMundi a partir do celular, qualquer celular que seja, pode ser tanto com Android ou iPhone, né, com iOS, no tablet, no computador, no notebook. E vamos falar um pouquinho sobre qual que é o benefício de tutoria. Tem um estudo que foi feito lá pelo MIT, nos Estados Unidos, que mostra que alunos que aprendem com apoio de tutoria personalizada, na qual tem um tutor ensinando para um aluno, eles podem apresentar um desempenho 98% maior do que os alunos que aprendem apenas com os métodos convencionais de estudo. Ou seja, quando você combina a sala de aula com a tutoria personalizada, você pode chegar a quase dobrar o desempenho de um aluno. E tem um feedback muito legal que a gente recebe aqui dos nossos alunos, que por eles terem ali um tutor sempre ao lado deles quando eles estão estudando, eles passam a criar mais gosto pelo estudo, se torna algo mais dinâmico. E agora vamos falar um pouquinho sobre como são as aulas. Os atendimentos, como eu comentei, são individuais, no qual os seus alunos vão poder trocar mensagens de texto, imagem, áudio, vídeo, tudo isso dentro da nossa plataforma. E para ilustrar isso melhor, nós trouxemos um vídeo aqui, bem curtinho, que eu vou comentando com vocês. Então, assim que o seu filho abre o TutorMundi, ele então vai poder selecionar qual que é a matéria que ele quer ter um atendimento. E nós temos todas as matérias dos vestibulares. Assim que ele seleciona uma disciplina, ele consegue ver uma lista de tutores que estão disponíveis. Então, ele pode escolher uma tutora que faz medicina na Federal de Santa Catarina, um tutor que faz matemática na USP, ou deixar que a plataforma escolha o melhor tutor, e clicar na busca automática. Depois, ele vai descrever qual que é a dúvida, pode digitar, pode tirar uma foto de uma questão que está no caderno. E assim, ele vai entrar no atendimento, igual aqui entrou com a tutora, não dá para ler, mas é a tutora Bruna. E eles então vão poder trocar mensagem de texto, imagem, áudio, vídeo, tudo isso para levar o aluno ao aprendizado. Os nossos tutores são orientados a não chegar e passar resposta direto. Não é esse o intuito da plataforma. Eles vão fazendo perguntas, mostrando a resolução, indo passo a passo, de maneira totalmente personalizada. Então, o seu filho pode chegar e falar para a tutora Bruna, por exemplo, Bruna, antes de você me ajudar nessa questão, você pode gravar um áudio para mim, por favor, me explicando aquele conceito? Você pode começar a resolver num papel e gravar um vídeo? Fica a critério do seu filho, da sua filha. E no final de todas as aulas, eles vão poder dar uma nota de 1 a 5 estrelas para o tutor ou para a tutora que avaliou, que deu a aula, né? E bom, agora nós trouxemos aqui alguns itens relacionados à experiência, né, de aprendizagem personalizada. Então, um ponto que é fundamental aqui no TutorMundi, está sempre presente no nosso trabalho, e que é fundamental de eu trazer aqui para vocês, é em relação à segurança da plataforma. Nós sabemos que isso é uma preocupação de todos os pais, mães, responsáveis. Então, para garantir que a gente tenha um ambiente seguro, nós temos diversos recursos, e um deles é que todas as interações ficam registradas, e elas podem ser sempre consultadas no dispositivo do seu filho, da sua filha, fica sempre registrado. Nós, do TutorMundi, temos acesso a todas as aulas, e também, pessoal, a equipe do Colégio Radial tem acesso a todos esses atendimentos. Nós geramos diversos relatórios para mostrar aonde os seus filhos estão tendo mais dúvida, quais são os tópicos mais requisitados, tudo isso também para ajudar na prática docente, para entender aonde estão sendo os tópicos mais requisitados, né? Além disso, a segurança também é garantida no nosso processo seletivo de tutores. Eles são orientados, eles são proibidos, por exemplo, de passar dados pessoais para os alunos, ou pedir dados pessoais, né? As interações são sempre dentro da plataforma. Temos alguns outros recursos automáticos também, para inibir a veiculação de alguns conteúdos inadequados. Então, tudo isso para garantir um ambiente seguro e sem julgamentos.
Nós sabemos que, na sala de aula, alguns alunos podem ter um certo receio de levantar a mão, expor a dúvida, né? Mas aqui na plataforma, como são atendimentos individuais e online, nós recebemos muito esse feedback dos alunos, que eles se sentem mais à vontade, porque eles vão ter respostas rápidas e confiáveis, e todo esse trabalho para garantir maior autonomia para os seus filhos. Aqui no Tutor Mundi nós trabalhamos muito com metodologias ativas. Nós queremos colocar o aluno como protagonista do próprio aprendizado. Se ele ficou com dúvida, se ele está estudando, se ele quer se aprofundar em um tema, ele tem ali na palma da mão a oportunidade de explorar, de se aprofundar naquele conteúdo. Com atendimentos individuais e na hora. Tem a questão da redação, que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Como eu falei, temos atendimentos em todas as disciplinas. Em redação, eles podem fazer essa revisão de maneira síncrona, ao vivo ali com os tutores, que eles vão lendo o texto, mostrando como melhorar. E tudo, como eu comentei, interações com histórico gravado. Vocês podem ver na conta dos filhos de vocês, o colégio tem acesso, nós do Tutor Mundi estamos sempre acompanhando tudo isso. Mas agora vamos falar um pouquinho então sobre quem são os nossos tutores. Eu falei sobre eles aqui, pessoal, mais brevemente. Voltam, por favor. Aí, obrigado. Os tutores, como o Mário comentou, são alunos ou ex-alunos das melhores faculdades do país. USP, ITA, Unicamp, Federal de Santa Catarina, Federal de São Carlos, apenas as melhores. E eles passaram por um processo seletivo muito rigoroso para entrar aqui na plataforma, que consiste de 4 etapas. Primeiro, uma análise curricular. Nós vamos verificar os comprovantes de matrícula ou de diploma, né, do aluno, do tutor, e também garantir que ele não tenha nenhum antecedente criminal para ele poder entrar na plataforma. Depois, eles vão passar por provas técnicas de cada disciplina que eles queiram ensinar. Mesmo se uma pessoa faça biologia na USP, se ela quiser dar aulas de biologia no Tutor Mundi, ela vai ter que fazer a nossa prova de biologia, que é muito rigorosa, tá? E ela tem que ter uma nota mínima. Sendo aprovada, ela então vai passar para o nosso treinamento pedagógico, que o nosso time pedagógico preparou, com todas as orientações didáticas para os tutores terem na plataforma, o método de ensino, essas orientações de segurança, da forma como eles devem lidar com os alunos, tudo para garantir um padrão de qualidade aqui no Tutor Mundi. E depois que eles passam pelo treinamento, eles então estarão na plataforma dando aulas, mas a avaliação deles não para por aí. Porque, como eu comentei, pessoal, ao final de cada aula, os alunos vão poder dar uma nota de 1 a 5 estrelas para o tutor ou para a tutora. Sempre que um aluno der uma nota de 1 estrela, o nosso sistema bloqueia aquele tutor de atender aquele aluno novamente. E se ele der uma nota de 5 estrelas, ele pode até favoritar aquele tutor, aquela tutora, o sistema favorece que os dois sejam conectados de novo. Tudo isso para favorecer essa conexão entre o seu filho, a sua filha, com os tutores que eles mais gostarem. E além disso, para que um tutor se mantenha ativo na plataforma, eles precisam manter a média das notas dele, das notas, em pelo menos 4,5 estrelas no total de 5. Tudo isso para garantir esse padrão de qualidade tão elevado que a gente busca aqui na plataforma. E bom, falando um pouquinho sobre como funciona no Radial. Neste ano, nós estamos no período de adaptação, então os alunos do ensino médio têm acesso ilimitado à plataforma. Eles podem postar quantas dúvidas quiserem, ficar o tempo que for necessário nos atendimentos, mas também no ano que vem estará disponível para todos os alunos, tá, do Fundamental também. Então, assim, é um recurso incrível. Se o seu filho, se a sua filha ainda não utilizou, porque alguns já estão utilizando, tá? Está sendo bem legal de ver. Eu recomendo que você incentive ele a acessar, a desfrutar disso, que pode ser tão importante, como o Mário comentou, não só para a aprendizagem, também para os vestibulares que estão chegando aí, né? E para vocês, para entender um pouco sobre isso, né, trouxemos aqui sobre como funciona o acesso, para vocês também entenderem. Isso é algo que podem ficar tranquilos, a gente explica para os seus filhos, já fizemos uma apresentação para eles, mandamos uma comunicação, mas como eu disse, o Tutor Mundi está disponível em todas as plataformas, tá? Eles podem, se eles forem acessar pelo celular ou pelo tablet, é só baixar Tutor Mundi na loja de aplicativos. Se eles quiserem acessar pelo computador ou notebook, eles então vão colocar o nosso site lá, tutormundi.com. E assim que eles acessam, eles então vão criar uma conta. E como você pode ajudar nisso? Nós trouxemos aqui um passo a passo bem simples, tá? De como o aluno cria a conta, como ele pode utilizar. Como eu falei, é nada diferente do que a maioria dos aplicativos e sites hoje, né? Então, os seus filhos vão ter muita facilidade aqui. Mas para vocês também saberem, se vocês quiserem ajudar, primeiro passo, baixar o Tutor Mundi ou acessar o nosso site. Segundo, eles vão criar uma conta com o nome completo, e-mail, celular e uma senha pessoal que eles vão definir, tá?
É muito importante que o e-mail e o celular sejam o mesmo que eles têm cadastrados no Colégio Radial. A gente manda um código de confirmação só para garantir que é o seu filho mesmo que está criando a conta. Ele copia, cola e pronto. Pode utilizar à vontade. Mas claro, pessoal, não só para os seus filhos, como para vocês, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, não entender algum processo, nós temos um suporte que está sempre ativo, sempre à disposição, por e-mail, por WhatsApp, no nosso Instagram também. Eu gostaria de agradecer, então, é uma apresentação mais curta aqui, para não tomar muito tempo de vocês. E antes de encerrar, e passar a palavra aqui adiante, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre o Tutor Mundi, fazer algum comentário. Do pessoal presente, então, primeiro, por favor, se alguém tiver. Bom, então, assim como o Mário, fico feliz, né? Quer dizer que eu também falei tudo que eu precisava. Do pessoal de casa, tem sem dúvidas também? Tá. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Está sendo muito empolgante essa parceria. Como eu falei, já tem alunos do Radial que estão utilizando a plataforma. Está sendo muito bom ver. E eu tenho certeza que os seus filhos, suas filhas vão adorar a plataforma. Incentivem-os a utilizarem. E, no geral, é isso. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui adiante. Bom, obrigado, Léo. Eu acho que cabe salientar, nós iniciamos este ano, neste mês, a Tutor Mundi no ensino médio, tá? Então, já temos a turma usando. Cabe também lembrar os pais do pessoal do ensino médio a nos ajudar, porque eles precisam preencher um cadastro. E alguns alunos, por mais que a gente insista, eles acabam esquecendo de preencher esse cadastro para que a gente possa inserir na plataforma. Então, para aqueles que nos ouvem, é interessante também conversar com seus filhos para ver se realmente preencheu o cadastro, para que comece o uso aí da Tutor Mundi, tá bom? É muito legal essa parceria e cabe muito no nosso pensamento. E uma das respostas que a gente teve que foi muito interessante, recentemente a gente fez uma pesquisa, né? Não sei se todos aqui acabaram acessando essa pesquisa, foi em maio e junho, e a gente acabou recebendo um selo de excelência de escolas exponenciais. Esse selo é para as escolas de referência e que tem uma boa parceria com as famílias, né? E uma das respostas que nós tivemos é que a escola é uma escola moderna. Como o Mário tem falado aqui, como a gente tem comentado sempre, é uma escola que busca tecnologia o tempo inteiro. Não é à toa que a gente tem as 4 melhores edtechs do mundo. Letros, a Geek, a Árvore e a Mooney, né? E acredito que em breve a Tutor Mundi vai fazer parte desse hall aí de sistemas que são excelentes. A gente vai dar continuidade à nossa conversa agora, mas aos pais do 9º ano que estão aqui. Existe um rito de passagem, existe algumas informações para as famílias do 9º ano, importantes, né, para que conheçam o novo ensino médio, para ver como ele funciona, né, como funciona aqui no Radial. Então, para aqueles que estão em casa... Opa, desculpa. Lá vou eu interrompendo o Fabinho, né, para variar agora. Antes de você se despedir do pessoal de casa, bom dia para todos. Nós vamos falar do novo ensino médio, né, Fábio? Que já está implantado no Radial desde 2022. Então, para aqueles que estão em casa, os pais de 1º ano, a gente gostaria muito de trazer um feedback, um retorno daquilo que está acontecendo. Então, antes disso, eu só queria chamar a equipe que participou de tudo isso. A equipe diretiva, né, ela é composta pelos nossos mantenedores, o Mário e a Kátia Gomide, por nós, diretores, acadêmico e pedagógico, pelo coordenador de esportes, coordenador de tecnologia, mas tem dois coordenadores pedagógicos que eu gostaria que
participassem aqui conosco, que são Daiane e Alessandro, e que ficaram imersos conosco muito tempo, estudando novo ensino médio. Foram horas e horas e horas, porque no começo tudo foi muito difícil da gente deglutir, né? Como diminuir uma aula de matemática, como tirar uma aula de física. Para a gente isso estava uma loucura, imagino para os pais que também tentaram entender como isso foi difícil. E a gente, aliás, estou esperando os coordenadores, porque eles fazem parte desse nosso sucesso aí desse ano. Como foi difícil diminuir essas aulas, né? Então, nós estudamos muito, fomos atrás, isso foi uma diretriz do governo, né? E a gente era obrigado a fazer e relutando, né? Esperando até o último minuto para ver se mudava de ideia, mas isso não aconteceu. Nós tivemos que imergir nisso também. E nós somos muito felizes nessa imersão, porque a gente conseguiu trazer toda essa diretriz a favor do nosso aluno. Porque a gente entendeu que essa diminuição, na verdade, ela não poderia não acontecer, desde que a gente trouxesse essas coisas novas, esses conteúdos novos, a favor do nosso aluno por disciplinas diferentes. Então, a gente conseguiu criar um plano voltado a uma educação maker, em que o aluno consegue aprender fazendo. Muitos de vocês devem ter presenciado, visto fotos do projeto do foguete, em que ele aprendeu muito mais física e matemática fazendo, mexendo, do que se ele estivesse assistindo uma aula um pouco mais expositiva. Então, a gente tem um entendimento, né? Eles têm aula de projeto de vida, por exemplo, em que ele está se preparando agora, os alunos de primeiro ano, para fazer a escolha definitiva. Passando de primeiro para segundo, eles vão agora decidir qual é a área que ele quer estudar. Ele quer mais a área de ciências e matemática, ele quer mais a área de linguagens humanas, porque ele passou por um ano degustando todas as áreas, né? Temos também agora, dia 25, né, Fábio, a equipe da GEEK que vem nos brindar com um encontro com os nossos alunos de primeiro ano, para que eles sejam orientados sobre a questão da escolha, que é muito séria. A gente tem muito receio que eles escolham porque o amigo vai ou porque a namorada vai. A gente quer que eles façam uma escolha consciente. Então, para os pais de primeiro ano, a gente tem uma leitura que está sendo sucesso, que eles estão levando muito mais aprendizagem e conhecimento para o futuro do que se a gente tivesse ficado como era antigamente o ensino médio tradicional. Então, é isso. Não sei se vocês querem acrescentar algo sobre este momento de primeiro para segundo. Bom dia, gente. Eu acho que muito rapidamente eu queria apenas salientar, trazendo todas essas plataformas e esses projetos que a gente tem desenvolvido aqui no Radial, como é a nossa preocupação a respeito dos processos. A despeito de apenas o resultado de uma nota específica ou de um vestibular específico, nós queremos saber quem é o aluno que a gente desenvolveu, quais são os processos que ele fez durante o tempo, o período que ele passou por aqui. Então, dessa forma, a gente traz a Tutor Mundi que se foca no processo, a gente traz a Árvore que se foca no processo, a gente traz os nossos projetos, os nossos PBLs, que desenvolvem uma série de metodologias ativas, uma série de metodologias que estão intrinsecamente conectadas com os nossos padrões de aprendizagem. Enfim, quem é o nosso aluno e como a gente consegue desenvolvê-lo de forma integral, de forma que a gente foque no processo de aprendizagem e não só no resultado. Acho que é isso. Então, é um prazer difícil, trabalhoso, exaustivo, mas um prazer enorme ver não só os alunos do 9º ano, mas o nosso colégio de uma forma integral se desenvolver, os nossos alunos se desenvolvendo de uma maneira integral. É isso aí. Então, acho que agora sim, não sei se o Fábio quer acrescentar, eu me despeço dos pais de casa, em especial uma atenção aos pais de primeiro ano, nos acompanhem seus alunos nessa escolha definitiva pela área que ele quer seguir em sua vida, em sua carreira. Muito obrigada.
Bom, então, dando continuidade, apesar da Daiane não falar, a gente acaba falando algumas coisinhas por ela. A Daiane geralmente é a que mais responde ali as mensagens de vocês, né, no dia a dia, ela que está mais de frente, então ela que geralmente é a primeira resposta entre nós aqui da escola e vocês, né? Então é um trabalho que ela tem feito, é árduo, são várias mensagens, né? Então muitas vezes ela não consegue responder de imediato, mas saiba que está sempre ali, a informação de vocês, ela sempre atrás, né? Está desligado. Nesse momento de indecisão, de escolha, ela vai ser uma peça fundamental, porque quando eles estão angustiados, é a Daiane que eles procuram. Então, ela vai trabalhar bastante agora com os filhos de vocês, tá bom? Bom, vamos lá? Então, pessoal, a gente já acreditando que todos estarão no ensino médio, né? Então, já dando a nossa energia positiva, saibam que pode procurar a gente o tempo inteiro, né, os filhos de vocês, para que passe por esse rito aí tão importante e que conheça 2023 aqui no Radial, o novo ensino médio, com todas as forças, com todo o conhecimento, né? A Sil bem comentou aqui de início, que a gente teve aquela dificuldade de tirar uma aula de matemática, tirar uma aula de biologia. Agora, eu acho que a importância que, na realidade, a gente não tirou, mas a gente está fazendo com que essas aulas tenham fundamento, que é essa iniciativa do novo ensino médio. E para a gente que estudou alguns tempos atrás, né, a gente vem de uma educação com outra natureza, é um pouco complicado quando a gente tenta sair do conteúdo, parar de falar de conteúdo, parar de falar, não, essa escola não tem a matemática, né, não tem a quantidade de aulas que eu gostaria. A gente tem que aprender que isso foi a gente que aprendeu desse jeito, né? O que vem por aí é muito além, né? O que eles querem, ou melhor, o que o nosso sistema quer, é que ele conheça as habilidades e que tenha fundamento para esses alunos, né? O que eles aprendem, tá? Então, é outra realidade, tá? Então, isso eu acho que é primordial a nós, aos pais, entenderem. Porque não é só o radial, mas é um sistema do Brasil. Ele está mudando e todas as escolas vão mudar. Existe uma quantidade de aulas que a gente vai seguir, oferecendo desses conteúdos, e existe uma condição que vocês vão ver aqui, que é chamada de itinerários, que são aulas que as escolas podem optar, e que a gente fez a nossa opção, e que nós acreditamos muito que é o melhor para o filho de vocês. Principais mudanças, né? Eu imagino a dúvida dos pais, porque nós ficamos muito em dúvida, e até no começo, né, Fábio? Até a Secretaria de Ensino não conseguia nos tirar as dúvidas, porque era tudo novo para todo mundo. Então, por isso é importante ler muito, né, e para poder entender um pouquinho melhor. Esse novo ensino médio, que para nós já começou em 2022, mas que os filhos de vocês no ano estarão ingressando, ele se divide em duas partes. Uma é a base, que é chamada de BNCC, que é a Base Nacional Comum, que engloba as disciplinas que já acontecem hoje, matemática, português, tem física, tem biologia. Nenhuma disciplina sumiu, né? Ao contrário, elas estão aí, porém com uma certa redução. Mais uma vez, não é o radial, é todo mundo vai ter que fazer isso, a gente não tem como fugir. Mas essas disciplinas, esses conteúdos, de certa forma, estão incorporados nas novas disciplinas que fazem parte dos itinerários. Então, por exemplo, eles tiveram aula de biotecnologia, certo?
que não estaria normalmente na aula de biologia. Então, olha como vem a biologia numa força a mais, com conteúdos diferentes, que eles podem, de repente, seguir numa carreira que eles pretendem, né? Então, vem, por exemplo, português com aula de linguagem, corpo e comunicação. Então, associa o português às questões de movimento, a educação física. Então, ela consegue englobar outras disciplinas. Eles têm uma aula de projetos, em que eles executam os projetos no primeiro ano nas diversas áreas para que ele experimente um pouco de cada área. E não simplesmente chegar no primeiro ano, eu quero biologia, então vou fazer ciências da natureza. E ele acaba se envolvendo com uma carga dessa área de ciências que ele fala, puxa, chega no meio do ano, ele fala, não era isso que eu queria. Ele nem experimentou, né? Então, por isso que o nosso primeiro ano, ele degusta, ele experimenta nos itinerários todas as áreas e não apenas uma escolhida. Qual é a vantagem, como a gente tem falado, desses itinerários? O aluno, ele aprende, ele se defronta com as habilidades. A gente quer que ele adquira habilidades e competências para que ele possa, lá na frente, utilizar esse conteúdo. E não como a história do foguete. Eu não canso de falar, o foguete foi um sucesso. Porque o que tem de grandioso no foguete? Ele aprendeu fazendo. E a gente hoje entende que lá do fundamental a gente também já está trazendo um pouco disso. Vocês devem ter visto o projeto das pontes essa semana. Eles brigam, né, Fabinho? Eles discutem, eles choram, eles se matam, no fim, ao sucesso, eles saem se abraçando, porque me arrepia quando eu falo, é verdade, porque o produto final foi muito bonito, né? E eles saíram todos vencedores, de alguma forma. Alguns conseguiram um peso, que a ponte segurasse um peso maior, outros menor, mas todos obtiveram sucesso. E aí, essa cultura mais maker a gente já está introduzindo no fundamental, para que quando eles cheguem no primeiro não tenha esse impacto, né? Então, por isso, a questão de adquirir as habilidades e competências que são fundamentais para a vida da gente, para a vida deles quando adultos. Só acrescentando, eu acho que vale a pena, Sil, a gente entendeu também que quando a gente fez as distribuições de cargas, né, que a área das ciências da natureza iria perder um certo momento ali, ela iria perder aquilo que a gente gostaria que eles tivessem, né? Então, o que a gente fez? A gente introduziu já no nono. Então, hoje, por exemplo, os alunos, né, que estão aqui, eles têm 2 aulas de biologia, 2 aulas de física e uma de química. A gente dividiu, a gente preferiu separar já a ciência da natureza, em vez de dar a ciência, a gente separou para que eles já tivessem uma noção do ensino médio, e ao mesmo tempo que a gente entendeu que eles iriam perder alguma coisinha ali que a gente achou que era essencial, a gente já colocou no nono ano. Tá? Então, saibam já que o pessoal que 2022 está fazendo o nono ano, ele já tem uma introdução do ensino médio, e eu tenho certeza que ele, além, né, eu estou falando, lógico, da ciência da natureza, mas a gente tem os idiomas, entre outras, que já está bem fortalecido no nono ano. Bom, o que compõe esses itinerários formativos? Então, a Sil bem comentou que a gente tem a base, que são as disciplinas que a gente já conhece, e os itinerários. A gente vai esmiuçar um pouco melhor, mas pelo BNCC a gente tem várias possibilidades. O que o Radial optou? Disciplinas diversificadas, que nem foi o que a Sil falou, da biotecnologia, por exemplo, haverão outras que vai ser comentado. Projetos que os alunos já começam desde o 6º, a diferença é que existe lá no primeiro ano a disciplina de projetos. Aí fala, poxa, por que só no primeiro e não tinha essa disciplina lá no 6º? Porque
Eles passam por todos os processos. Chega lá no primeiro ano, eles sabem o que fazer diante da parte teórica. A gente está passando toda, principalmente, a mão na massa, que nem ela falou, a Sil falou, maker. Agora, eu tiro a prática, também coloco em teoria. Então, por exemplo, os alunos têm que fazer o diário de bordo dele, tem que colocar tudo por escrito. É a parte talvez que seja mais chata, mais difícil talvez, mas para a ciência, por exemplo, é muito importante. Tá? Então, são outras formas de abordar o projeto, mais estruturados. A gente vai contemplar, isso aqui é bem importante dizer, né? A gente vai contemplar mais de uma área. Todas as escolas são obrigadas a oferecer uma área. O que são essas áreas? A gente tem a área de ciências da natureza, áreas de linguagens, áreas de humanas e áreas de matemática. Existe uma quinta área aqui, que é a área técnica. A gente, por enquanto, pode ser que tenha novidades para frente, a gente não está colocando o técnico, mas a gente já tem o profissionalizante. Né? Então, hoje, os alunos do nono ano podem frequentar o profissionalizante de teoria de games. Essas 4 áreas a gente vai contemplar, porém, em algum momento, os alunos terão que optar. Bom, oficinas e núcleos de estudos. A gente entendeu que a gente oferece isso já. Oficinas e núcleos de estudos entram nos cursos extracurriculares. Eu não preciso, de repente, inserir na grade. E fica num formato opcional. Então, onde está amarelinho, é o que a gente vai colocar ali, que é o novo ensino médio, que é obrigatório para os alunos. Como é a distribuição da carga horária nesse novo ensino médio? A gente tinha a opção de escolhas. Nós entendemos que o melhor seria unificar, distribuir igualmente entre as 3 séries. Né? Então, nós formalizamos que aquelas disciplinas da base comum, matemática, português, ciências, elas totalizariam por série 600 horas, enquanto que as disciplinas dos itinerários, elas contemplariam 400 horas, distribuídas semanalmente, ficando em torno de 18 aulas das disciplinas comuns, né, e 12 a 14 aulas das disciplinas diversificadas dos itinerários. Sil, eu vou aproveitar também. Complete como quiser. Gente, saiba que por nós, a gente continuaria tendo essas 3.000 horas. A gente oferece mais que isso, tá? Mas é o mínimo que todas as escolas devem oferecer. A gente gostaria de oferecer muito mais. A gente gostaria de continuar oferecendo toda aquela nossa carga de 30 horas que nós tínhamos em conteúdo e inserir mais o itinerário. A gente teria todas essas condições. Porém, é obrigatório que a gente tenha 1.800 horas naquele conteúdo básico. A gente não pode passar disso. Quando eu falo a gente, são as escolas e não o radial em si. Então, qualquer escola que vai ter essas 1.800 horas de carga do ensino regular aí, né, dos conteúdos que a gente viu. Tá? A diferença é que algumas escolas vão optar por essas distribuições diferentes aqui, que nem a Sil comentou. Nós tentamos, inclusive, né, com a Secretaria de Ensino, que a gente pudesse manter as 30 aulas, foi naquela angústia das diminuições, que a gente pudesse manter aquelas 30 aulas que a gente já tinha e só acrescentar as dos itinerários. Não, nós somos proibidos, não é possível. Mas hoje a gente entende que foi até melhor assim, né, porque o aprender nesta forma diferente está sendo muito eficiente, sem perdas daquilo que é essencial para que ele faça as escolhas dele lá na frente. Só voltando aqui, né? Então, nós temos o
primeiro ano, segundos e terceiros, vamos focar um pouquinho aqui. Então, que nem foi comentado aqui, a Sil bem falou, no primeiro ano ele vai passar por todas as áreas, todas aquelas que eu falei, exceto o técnico. Tem a opção de fazer o profissionalizante. Então, no primeiro ano, pelas nossas discussões, pelo que a gente foi atrás, a gente entende ainda que os alunos do primeiro ano, estava até conversando com alguns pais aqui, que até no terceiro já é difícil, eles mudam, né, de tempo. Hoje eu faço isso, amanhã eu quero fazer aquilo, depois não quero fazer mais nada, enfim. A gente entende que ainda no primeiro ano existe muita dificuldade em escolhas, né? Então a gente vai mostrar todas as áreas, a ideia é que eles passem por todos os conhecimentos, ou melhor, pelos conhecimentos de todas essas áreas, para depois falar, opa, peraí, eu me identifico aqui, tá? No segundo ano, sim, aí a gente começa já a separação, tá? Isso já vai acontecer em 2023 com o pessoal do segundo ano. Então, a nossa opção aqui do Colégio Radial foi a gente ter do mínimo 2 áreas. Então, em 2024, no caso dos nossos alunos aqui, pode ser que tenha mais áreas, tá? Então, falando em 2023, o que hoje os alunos de primeiro ano estão passando para o segundo ano, ele vai ter essas áreas aqui. A gente vai dividir em 2 áreas. Ciências, naturezas e matemática junta, em uma área, e linguagens e humanas em outra área. Então, o que vai acontecer? Ele vai continuar tendo aquelas aulas do ensino básico, mas no itinerário ele vai ter uma carga horária voltada para as habilidades dessas áreas que nós estamos comentando aqui. Com as disciplinas diferenciadas, né? Então, um exemplo, de repente, naquela área onde tem matemática e ciências da natureza, vou ter ali alguma coisa relacionada em desenvolvimento sustentável. Na área de baixo não tenho desenvolvimento sustentável, né? Eu tenho, por exemplo, alguma coisa aqui com... vou chutar, tá? Então, desenvolvimento de projetos sociais, tá? Então, vai ter disciplinas que contemplam uma área que não contempla a outra, ok? A base igual para todos, né? E aí, de acordo com as escolhas no segundo ano, ele vai ter as diferenciadas de uma ou de outra, né? E interessante, como que a gente chegou a fazer essas escolhas? Ouvindo os alunos, tá? Então, acho que isso é importante também, tá? Então, por isso que quando a gente fala que em 2023 vai acontecer dessa forma, a gente vai ouvir os alunos também para ver o que a gente pode ou não alterar, ok? Aqui nós temos um comparativo da carga horária do que vai ocorrer em 2023, 24, 25. Então, para o seu filho ingressante no primeiro ano. Vejam que, por exemplo, hoje nós temos 5 aulas de português. Quer dizer, o ensino médio velho, que já não é mais hoje, né? A gente já está numa outra. Ele teria 5 aulas de português, 5 aulas de matemática. Então, ele entra ali com 4 de português e 4 de matemática. Então, vocês já percebem uma redução. Física reduziu bastante, química também reduziu um pouquinho. Cada disciplina tem uma redução, porém, como nós dissemos, existe aí um conteúdo agregado às novas disciplinas na parte do itinerário. Isso depois a gente vai disponibilizar para vocês olharem, compararem, né? Mas é importante também, né, Sil? Isso aqui já é fixo, né? Então, o que está aqui vai acontecer para o filho de vocês. E verifiquem que são 18 aulas, né? 18 aulas em cada série, totalizando as 600 horas que a gente tem como limite. Essas são as disciplinas do primeiro ano, as disciplinas dos itinerários, como a gente tem reforçado, eles passam por todas elas. Então, vejam que tem ali educação financeira.
que ela está muito mais voltada, apesar dela englobar a vida do ser humano em seu, né, na sua completude, ela é um pouco mais voltada à área de exatas naturalmente. A mesma coisa, pensamento computacional. Ela vai ajudar que o aluno resolva problemas sua vida toda. Porém, ela tem uma força maior na área de exatas. Já comunicação corpo e linguagem, mais voltado à parte de linguagem, e energia sustentável, a área de ciências, a mesma coisa biotecnologia. Então, blending, que o inglês não tem como a gente não trabalhar, como o Mário sempre fala, né? O inglês hoje não é mais opção, ele é obrigação, o aluno tem que ter. Só que sempre com o nosso ensino voltado para a vida, para as questões que estão acontecendo no mundo, então, muito bem contextualizado. E continua separado em níveis, né? Isso é importante. O Mário frisou também aqui, a gente continua com nosso trabalho das habilidades socioemocionais no SMART, mais voltado também para o empreendedorismo, né, que eu acho que vale a pena comentar. Tem ali, está meio apagadinho, o projeto de vida, que é um momento em que o professor coloca o aluno diante das escolhas, né? Do que ele pensa, do que ele quer, como ele quer estar daqui a 10 anos. Então, faz o aluno pensar um pouco no seu futuro, e isso ajuda também nas escolhas. Bom, como a gente comentou, então a gente separou, né, inicialmente o que é o ensino regular, né, a base, e depois o itinerário. Aqui nós estamos juntando, para vocês entenderem que a gente vai chegar ali, ó, no final, no primeiro ano, não em 30 aulas, em 32 aulas. Então, a gente tem aula a mais, a gente consegue inserir aula a mais no itinerário, mas na base a gente tem que manter, tá? Então, junto as 18 aulas e mais 14, é que a gente deveria, no mínimo, oferecer 12, tá? E observem as 4 áreas, aliás, aí já são 5 áreas envolvidas. Aquela em azul é a parte de linguagens, em verde, ciências da natureza, a laranjinha, humanas, e a amarelinha, ela integra toda a parte de matemática com aquelas aulas de projeto voltada a projeto de vida, habilidade socioemocional e tudo mais. E os projetos sempre envolvendo todas as áreas no primeiro ano. Pessoal, aqui é muito mais para... É um horário fictício, lógico, isso não vai ocorrer em 2023, não vai ser esse horário para as famílias, tá? Mas isso aqui é para a gente mostrar como que ficaria. Então, todos aqui já conhecem, nós temos 2 intervalos, são 2 aulas, intervalo, 2 aulas, intervalo, e a maior parte das aulas acabando 1h10. Nossos alunos do nono já saem 2 dias às 14 horas, né, que é aquilo que a gente falou, que a gente acabou trazendo aulas aí de física e biologia a mais na carga deles. Acho que vocês repararam que teve uma perda significativa na área de ciência da natureza. E para que entendam também que vai continuar acontecendo as saídas, pelo menos em 2 dias, eles vão sair aí às 14 horas, tá? Posso ir? Então, pessoal, de uma forma geral, isso aqui, obrigatório, né? Então, nós temos lá no horário de manhã como funciona a carga atual que eles precisam fazer, e a gente tem os opcionais, acho que tem aí, Andy, passa um pouquinho aí. Então, nós temos os opcionais, a gente vai continuar oferecendo, então os nossos núcleos, esporte, idiomas, artes. Lembrando que esses núcleos são opcionais. Lembra que eu falei que existe a possibilidade de inserir no ensino médio esses núcleos como se fosse atividades
obrigatórias, a gente entende que a gente pode fazer obrigatórias, mais opcionais, né? O profissionalizante também, com teorias do game. Tem alguém aqui, dos alunos que participam? Matheus, né, Gabriel, legal. Então, é um curso de 2 anos, então a gente já adianta, né, essa possibilidade para o 9º ano. São módulos que bem os alunos conhecem, então eles estão passando agora pela parte de programação, já devem ter feito os primeiros jogos deles em formato de tabuleiro, e aí vem agora no final, que é o primeiro jogo digital deles, né? O ano que vem continua e tem aí a certificação maior, ou ele opta por módulos, ou a certificação final do curso, né? E quem não começou no 9º pode começar no 1º, nada impede. E esse curso, a primeira impressão pelo nome é que ele é só programação? Não. Ele tem toda uma parte voltada a desenvolvimento estratégico, a empreendedorismo, criatividade e inovação. Então, ele é inchado, né? Não pensem que é só programação, ao contrário. Mais uma vez, é sempre pensando no preparo para a vida dele, na carreira e tudo mais. Então, pessoal, finalizando, que nem a gente... eu acho que eu falei antes. Não, tá certíssimo, tá tudo certo. Pessoal, então, que nem foi tratado o que nós queremos desenvolver, né, no curso, e o que eles já fizeram, o que eles vão fazer. Então, ele tem a coordenação do professor Rica, ele está com uma filhinha nova, aí a gente prefere que ele até fique em casa ali com a filhinha, né? Eu acho que todos entendem. Mas os alunos bem lembraram dele aqui o ano passado. Então, dá um play aqui, Endinho. Né? Só para lembrar do Rica aí. Então, uma das atividades do ano passado era destruir o Rica, né? Então, os alunos que montaram. Esse ano eu acredito que vai ter muitos mais jogos, foram jogos interessantes, inclusive que muitos dos alunos que estão atualmente, eles já viram os jogos dos alunos da turma de 2021 que está se formando, tá? Então, acho que é um desenvolvimento bem legal. Será que eles vão destruir outros professores esse ano? Bom, pessoal, eu acho que do que tínhamos de informação para passar para vocês, acho que atingimos. Eu só gostaria de completar que a gente estava muito ansioso por esse ano para saber o que ia acontecer, com receio de que eles sofressem, e a gente não percebeu isso, né? Foi muito tranquilo, sem angústias em relação a esse novo ensino médio. Então, a gente, acho que o fato deles não terem sofrido e estarem saindo com essas questões novas, eles são pioneiros, né? Do novo ensino médio. Que bacana, tem mãe do 2º que queria que o aluno voltasse para poder passar. E eu entendo, eu também gostaria, né? Gostaria de ter estudado nessa época, que os nossos filhos pudessem ter estudado também, mas infelizmente isso é novo. Eu acho que parabéns para vocês, e os filhos vão poder passar por essa nova fase aí, ter a possibilidade de escolher o que ele quer fazer. E muitos de nós não tivemos, né? E aproveitar, se eu bem lembrei também, o Mário fez um comentário em relação ao Enem, ao vestibular, né, que eu acho que é importante. Como que vai ficar o Enem para o filho de vocês? A gente vai saber um ano antes, provavelmente, que é essa turma que está em 2022 agora no 1º ano, tá? Existe toda eles estão desenvolvendo, eles acabam comentando algumas coisas, mas certeza não existe. Tá? Então, provavelmente também o Enem seja separado por áreas, por isso que é importante também fazer uma escolha correta, né? E a gente vai sempre estar em conversa com os filhos de vocês, isso acho que é importante. Então, não se encerra aqui é o início das nossas informações. Com vocês, pais, e a gente vai sempre trabalhar com os filhos de vocês, para que eles entendam melhor o que é esse ensino médio. A gente está sempre à disposição. Se ficou dúvida, nos procure, nos telefone, marque uma reunião, a gente vai atendê-los, nós, os coordenadores, né?
E a gente agradece demais vocês terem vindo, porque esse primeiro contato para entender o que é o novo ensino médio, o que é o novo ensino médio no radial, é essencial para que eles possam prosseguir com tranquilidade. Nós temos, a Lilian está lá atrás, além de professora, é nossa secretária, disponível para quem queira, está com dificuldade de fazer rematrícula, fique à vontade, caso sinta necessidade. E a gente super agradece a presença de todos. E do pessoal de casa também. E um bom fim de semana.